Epigenética. A nova ciência nos permite resgatar o controle sobre nossa vida. Os teóricos que defendem a tese de que os genes comandam nosso destino parecem ignorar as experiências sobre as células anucleadas realizadas há mais de 100 anos. Mas não podem ignorar as novas pesquisas, que também mostram que eles estão enganados. Enquanto o projeto Genoma Humano figura em todas as manchetes, um grupo de cientistas iniciava um novo e revolucionário campo da biologia chamado epigenética. A ciência da epigenética, que significa literalmente controle sobre a genética, modificou completamente os conceitos científicos sobre a vida. Na última década, as pesquisas epigenéticas estabeleceram que os padrões de DNA passados por meio de genes não são definitivos, isto é, os genes não comandam nosso destino. Influências ambientais, como nutrição, estresse e emoções, podem influenciar os genes, ainda que não causem modificações em sua estrutura. Os epigeneticistas já descobriram que essas modificações podem ser passadas para as gerações futuras, da mesma maneira que o padrão de DNA é passado pela dupla espiral. O DNA forma o centro do cromossomo e as proteínas formam um revestimento ao seu redor. Enquanto os genes estão cobertos, porém, sua informação pode ser lida. Imagine que seu braço é o DNA responsável pela característica de olhos azuis e que ele é recoberto por uma camada de proteínas reguladoras que o protegem, como a manga de uma camisa, impedindo que suas informações sejam acessadas. Como se remove essa manga? Somente um sinal do ambiente pode fazer com que essa capa de proteína modifique o seu formato, como ocorre com a dupla hélice do DNA. Por exemplo, permitindo que seus genes sejam lidos. Quando o DNA fica exposto, a célula pode fazer uma cópia dele. E a atividade do gene passa a ser controlada pela presença ou pela ausência da capa de proteína, que por sua vez é controlada pelos sinais do ambiente. A história do controle epigenético é a história de como os sinais ambientais controlam a atividade dos genes. Agora fica claro que o quadro de primazia do DNA tem falhas. O esquema revisado do fluxo de informações hoje pode ser chamado de primazia do ambiente. Este novo e mais sofisticado fluxo de informações da biologia começa com o sinal do ambiente que age sobre as proteínas reguladoras, depois sobre o DNA, o RNA e, finalmente, sobre o resultado final, a proteína. A ciência da epigenética também deixa claro que há dois mecanismos pelos quais os organismos transmitem suas informações hereditárias. Ambos permitem aos cientistas estudar tanto as contribuições da natureza, genes, quanto as do aprendizado, mecanismos epigenéticos, sobre o comportamento humano. Se focarmos nossa atenção apenas nos padrões, como o cientista vem fazendo há décadas, jamais vamos entender a influência do ambiente.